Para fazer a nossa girafinha, eu vou usar a linha Barroco 4, que é uma linha bem comum e eu acho que vocês encontram em qualquer armarinho. A agulha que eu vou usar é uma agulha 2.2, mas eu acho que se você está começando agora, talvez o melhor seja usar uma 2,5 ou 3 milímetros, que vai ficar um pouquinho mais fácil. A cor dessa linha é 1449. Então, como esse vai ser um vídeo bem iniciante, eu acho que o melhor é a gente começar desde o básico mesmo. Então, aqui tá a minha linha. Eu vou deixar a minha linha do novelo aqui. E eu vou pegar 2 dedos meus, prender o dedão, o fiozinho aqui, e dar uma voltinha com a linha pelos meus 2 dedos. Ele vai formar um xizinho aqui. Aí, eu vou segurar com o meu dedão essa linha e vou voltar com a linha do novelo pra cá. Com os meus outros 2 dedinhos, eu vou só segurar essa linha pra ela não ficar muito solta. Então, eu vou colocar a minha agulha por baixo desse primeira voltinha que a gente fez. Passar por cima da linha do novelo, que é essa aqui de trás. E vou puxar ela aqui pra cima. Na hora que eu for puxar a linha, eu já vou dar uma voltinha com ela. Então, eu vou fazer aqui de novo. Segura a linha, dá uma voltinha e forma o X. Segurou, volta com ela de novo. Coloca a agulha por baixo da primeira voltinha, passa por cima da segunda e puxa. Na hora que eu for tirar, eu já vou dar uma voltinha na minha agulha. Essa parte é um pouquinho desajeitada no começo, então você vai ter que ver o melhor jeito pra você. Esse é o jeito que eu consigo fazer mais fácil e eu acredito que não seja tão difícil pra vocês também. Aí, eu vou pegar a minha agulha aqui, vou passar por baixo da linha e vou puxar ela pra dentro da minha argolinha aqui, ó. Puxei, e aí formou um elozinho aqui, ó. Vamos fazer de novo. Segura a linha, faz o X, segura de novo. Passa, puxa, torce. Pega a linha e passa por dentro. E aí, você pode soltar isso daqui tudo, ó. Desfaz a linhazinha que tava presa ali, tava enrolada. E aqui, a gente vai puxar pra esse nozinho aqui ficar mais fechadinho. Então, se você tá começando agora, eu acredito que seja melhor você fazer e refazer isso várias vezes até você pegar o jeitinho, para depois não ficar tão complicado. Aqui eu já tenho minha argolinha que vai ficar na agulha, e aqui o meu anel mágico. Agora, pra gente começar a fazer o ponto baixo, eu vou segurar a linha do novelo aqui com o meu dedinho, e essa parte do anel mágico eu seguro com o meu dedão. Então, aqui, pra gente começar a fazer o ponto baixo, eu vou segurar a minha linha com o indicador e aqui o anel mágico com o dedão. Então, eu vou pegar a minha agulha, passar por dentro do anel mágico e por baixo da linha que tá no novelo. Puxo ela e vai subir com uma argolinha, ó. Vou fazer de novo. Agulha dentro do anel, passa por baixo da linha do novelo, puxa e sobe. Vai ficar 2 argolinhas na agulha. Aí, agora eu vou passar a agulha por baixo da minha linha de novo e passar ela por dentro das 2 argolinhas que sobraram. Então, aqui eu formei um ponto baixo e já fiquei com a minha argolinha de novo. Vou fazer mais uma vez. Agulha por dentro,
puxa e sobe. Agulha por baixo da linha e passa por dentro das duas argolinhas. E ele vai se formando os pontos. Aqui a gente vai fazer 6 pontos baixos. Eu já tenho 3. Deixa eu mostrar como que a gente vai ver os pontos. Aqui na parte de baixo, ele vai ter 2 risquinhos. Cada um desses duas duplinhas aqui de risquinhos vai ser um ponto. E aqui em cima é um pouquinho mais fácil da gente encontrar eles. Eles vão formar um Vzinho. Aqui tem um ponto, aqui tem outro e aqui tem mais um. Então, quando a gente vai fazer um ponto, a gente vai ver essas argolinhas aqui, ó. Pra gente colocar a agulha aqui dentro. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Se essa parte tiver um pouquinho difícil, um pouquinho complicadinha, eu acho melhor você voltar ao vídeo, ver desde o comecinho e fazer tudo de novo. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar. Então, a uniformidade dos pontos também vai ser com a prática. Você vai pegar o jeitinho de segurar a linha melhor e aí eles vão ficando mais certinhos. Então, o jeito é praticar mesmo. Aqui eu tenho meu anelzinho e esse fiozinho que sobrou, eu vou conseguir fechar ele, ó. Se eu vou puxando, eu seguro com o meu dedão os pontos e com a outra mão eu puxo e ele vai fechar aquele anelzinho que a gente começou. Então, aqui eu vou ter a minha primeira carreira. Agora, a gente vai para a segunda carreira, que a gente vai precisar fazer aumento em todos os pontos. Como que é esse aumento? É a gente pegar um ponto, que aqui é o nosso primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele vai ser sempre bem apertadinho. Então, o melhor é você pegar a agulha, antes de você começar, passa por ele. E a maioria das agulhas tem essa partezinha aqui, ó, mais grossa. Então, você vai passar, forçar a agulha até chegar aqui e ele vai abrir o pontozinho, ó, vai ficar um buraquinho maior. E aí, vai facilitar para você fazer esse primeiro ponto. Então, eu vou pegar aqui, cuida para pegar a linha do novelo, não pega essa do fiozinho solto, não. Aí, a gente vai fazer 2 pontos no mesmo lugar, que esse vai ser o aumento. Então, a gente vai pegar aqui o ponto baixo. E aí, a gente volta pro mesmo lugar que a gente fez o primeiro, ó. Tem um palitinho saindo aqui, a gente vai colocar a agulha bem embaixo dele. Ó, ficaram 2 pontos no mesmo lugar. Isso é um aumento. O aumento são 2 pontos juntos no mesmo buraquinho. Como a gente faz as carreiras em espiral, é bem fácil a gente perder o comecinho delas. Então, normalmente, a gente usa o marcador de ponto. Como provavelmente você está começando, pode usar um fiozinho de linha de outra cor, que aí vai marcar da mesma forma. Aqui foi nosso primeiro ponto, que a gente fez um aumento, né? Então, são 2 pontos, esse daqui foi o primeiro. Eu vou colocar a minha agulha nessa argolinha aqui de trás, ó. Aqui tem uma argolinha e aqui tem outra, que forma o Vzinho do meu ponto. Então, eu vou colocar a minha agulha passando por dentro dela, ó. Vou pegar o meu fio e vou puxar. Aí, ele já ficou marcado onde tá o meu primeiro ponto. E aí, agora, é só a gente continuar fazendo os aumentos em todos os pontos. Os aumentos são 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. Fiz um, volto pro mesmo lugar onde tá saindo o palitinho
e faço outro. Ó, aqui tá o meu Vzinho do meu ponto. E eu vou colocar a agulha passando entre as duas argolinhas. Pego de baixo, puxo, forma as duas argolinhas, pego a linha e passo entre eles. Mais um. Enquanto a gente tá fazendo os pontos, eu tô segurando a linha para os meus pontos não ficarem soltos. Então, é legal você achar o melhor jeito de você segurar a linha. Como que eu faço? Eu coloco a linha aqui pelo indicador e com os outros dedos aqui, ó, eu seguro ela aqui, ó, dentro da minha mão. Deixa eu tirar esse daqui. Eu seguro assim. Eu tô fazendo o crochê aqui, e aqui embaixo da minha mão vão ficar os meus dedos segurando a linha. Não precisa ser muito forte, é só para ela ficar esticadinha e não deixar os meus pontos muito soltos. Então, isso você vai ter que ver o melhor jeito de fazer, o melhor jeito de segurar para você. Cada pessoa acaba segurando de uma forma, né? Pronto, aqui a gente já tem mais uma carreira. Se essa for a sua primeira peça, eu aconselho você fazer e refazer essa parte pelo menos umas 5 vezes, até você pegar o jeito de encontrar onde tá os pontos e de segurar a linha, de tensionar a linha uniforme, para os seus pontos ficarem bem certinhos, ó. Na próxima carreira, a receita vai pedir um ponto baixo e um aumento. Essa parte vai estar entre parênteses e vai estar com 6x do lado. O que quer dizer essa parte? Quer dizer que você vai precisar repetir 6 vezes tudo que está entre parênteses, que é um ponto baixo e um aumento. Vou fazer aqui e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, que é um ponto baixo, e já vou colocar a minha linha aqui para marcar o meu ponto, que esse vai ser o meu primeiro ponto da terceira carreira. Pronto. Agora, a gente vai fazer um aumento. A gente vai pegar as argolinhas aqui e vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Aqui eu soltei a minha agulha para colocar o marcador e eu notei que essa partezinha aqui, ó, ela ficou um pouquinho solta, ficou um pouquinho maior do que a outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar esse ponto que eu fiz e vou puxar a minha linha, a linha do novelo, até ela ficar bem certinho aqui do tamanho da agulha, ó, sem sobrar muito, ó. Aqui ela tava tipo assim, ó, sobrando. E aí, a gente vai puxar para ele poder ficar bem certinho e os pontos continuarem do mesmo tamanho. Então, vou voltar e vou fazer um aumento. Aí, como pede pra gente repetir essa sequência por 6 vezes, eu já fiz uma vez. Então, eu vou repetir um ponto baixo, no outro ponto, um aumento, que são 2 pontos juntos. Vou repetir mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Terminei aqui a minha terceira carreira. Como que a gente vê as carreiras? Acho que dá pra notar um círculozinho, um caracolzinho se formando aqui, né? Ele forma aqui um redondinho, e aí ele vai formando um caracol. Pra gente contar as carreiras, a gente nunca começa a contar onde a gente tem o lado da linha.
a gente vai contar do lado oposto, porque senão a gente vai se perder nessa voltinha onde o caracolzinho começa e termina. Então, a gente sempre vai pelo meio, onde a gente vai conseguir identificar mais certinho. Então, aqui tem a minha primeira carreira, aqui tem a minha segunda carreira, e aqui eu tô na terceira. Ele forma umas ondinhas aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 carreiras. Também é legal, no final de cada carreira, você contar a quantidade de pontos para ver se você não fez nada errado. Normalmente, quando a gente está começando, a gente acaba perdendo um ponto, pulando um ponto ou colocando um ponto extra. Então, é sempre importante, no final de cada carreira, a gente conferir a quantidade de pontos. Então, a gente vai contar pezinhos aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o último aqui, que foi meu primeiro ponto da carreira, completa 18. Então, aqui tem a quantidade certa de pontos. Agora, a gente vai para a quarta carreira. Eu já tirei o meu marcadorzinho aqui. E agora, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, aqui eu vou começar a fazer 1 ponto, 2 pontos. Vou colocar o meu marcador pra gente não se perder. Aqui eu já fiz 2 pontos e agora eu preciso fazer um aumento. Então, vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, a gente vai continuar a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final. Terminei a minha carreira aqui e agora a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos. Vou colocar aqui o meu marcador pra gente não se perder. E vou fazer o aumento da minha sequência. Agora, eu continuo fazendo 3 pontos baixos e um aumento até o final. Agora, eu terminei minha carreira 5 e as carreiras 6 e 7, a gente vai fazer ponto baixo em todos os pontos. Então, não tem mais aumento nessas duas carreiras. Então, eu vou simplesmente fazer ponto baixo em todos os pontos. Terminei aqui minha carreira 7 e já comecei a fazer a carreira 8. Eu fiz 2 pontinhos da carreira 8 para já colocar o marcador. Dá para notar que ele tá ficando um pouquinho curvadinho. Então, a gente precisa desvirar, porque o lado que fica o fiozinho aqui, ó, do anel mágico é o avesso. Então, a gente vai ficar aqui com o lado direito e já deixa ele desviradinho assim. Agora, é só ir seguindo a receita. Na carreira 8, vai pedir para fazer 4 pontos baixos. Eu já fiz 2, vou fazer mais 2. E um aumento. Você vai seguir essa sequência por 6 vezes. Na carreira 9 e 10 são ponto baixo em todos os pontos, que nem a gente fez aqui. E aí, você vai seguindo a receita, lembrando que tudo que tiver entre os parênteses, você vai repetir pela quantidade de vezes que tá depois. Tipo, na carreira 11, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento e vai repetir por 6 vezes. Então, a gente vai fazer 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, até o final da carreira. Quando eu estiver na carreira 15, eu volto para mostrar como que tá ficando para vocês. Terminei aqui até a carreira 15 e agora é a hora da gente colocar os olhinhos. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai começar a contar as carreiras aqui pra frente. Lembra que eu falei que a gente começa a contar sempre do lado oposto de onde a gente tá começando a carreira? Então, a gente vai contar aqui 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os meus olhinhos vão ficar entre as carreiras 12 e 13. Então, aqui tem a carreira 12 e aqui tá a carreira 13. A gente vai colocar nessa linhazinha aqui, ó. Então, aqui eu tinha um aumento e ele ficou com um buraquinho. Então, eu já aproveitei para colocar o meu olhinho aqui. Então, eu abro bem o buraquinho aqui, pode ser com uma agulha ou com um furador. Eu gosto de usar o furador também, às vezes, quando tá um pouquinho mais difícil, eu uso o furador. Então, eu marquei aqui. Agora, eu vou contar 10 pontos a partir desse furo. Então, aqui tem 1. A gente vê os pontos quando termina aqui um pontinho, ó, tem os 2 palitinhos do pontinho e ele forma um pequeno buraquinho. Então, eu vou contar 10 desses buraquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no 10º eu coloco o meu olhinho. Então, eu abro bem aqui o buraquinho. E eu vou usar os olhinhos com travas. Eles têm várias cores. Aqui eu tenho azul, tenho marronzinho, tenho um transparente também, que agora é novo. Mas eu gosto mais de usar a bolinha preta mesmo. Aí vai do gosto. Eu vou colocar o meu olhinho aqui. Afundo ele bem até o final, deixo ele encostadinho. Coloco outro aqui. Essa é a hora também que a gente vai bordar os nossos cílios. Então, eu não coloco a trava de segurança ainda pra gente poder bordar. Para bordar os olhinhos, eu vou usar 2 fios de uma linha de costura comum. Você pode usar linha para bordado ou uma linha mais grossinha, vai do gosto também. Eu gosto dessa daqui porque ela é um pouquinho mais delicada. Então, eu peguei um fio grande, dobrei no meio, deixei a argolinha para baixo. Eu vou colocar a minha agulha de baixo para cima, pegando bem no centro aqui do olhinho, uma carreira depois do meu olhinho. Então, meu olhinho tá nessa carreira aqui, eu vou colocar nessa carreira aqui de baixo, bem no meio. Eu vou de baixo para cima, coloco aqui no meio, puxo, deixando aqui a argolinha livre. E agora, eu vou 2 pontinhos para a direita, na mesma linha. Passo por dentro da argolinha e puxo. Agora, eu vou subir um pontinho para cima, de baixo para cima ainda. E aí, eu vou voltar no mesmo ponto que eu saí pela primeira vez. Os meus cílios estão aqui. Puxo um pouquinhozinho. E aqui eu posso arrematar a minha linha. Para fazer o outro, eu dou um nozinho na ponta. E vou fazer exatamente a mesma coisa. Tenho aqui um olhinho, vou fazer a mesma coisa com o outro. Agora que a gente já bordou os olhinhos, a gente pode colocar as travinhas. Eu já coloquei uma travinha aqui e agora eu vou colocar outra. Eu gosto de colocar essa parte maior em contato com a peça. Então, eu vou colocar aqui. E para me ajudar, eu vou usar um carretelzinho de linha e encaixar a trava aqui. E aí, eu aperto. A travinha tem que encaixar o máximo possível para deixar o olhinho bem preso, ó. Ele não tá saindo para fora. Então, como a travinha é um pouquinho dura, esse carretelzinho ajuda bastante. Agora, na carreira 16, a gente vai começar a fazer as diminuições. Então, aqui eu já fiz 7 pontos,
E agora, o próximo ponto vai ser uma diminuição. Eu vou pegar a minha agulha, tá vendo essas duas argolinhas aqui de cada ponto, que formam o ponto? A gente vai pegar só a argolinha da frente, só a alcinha da frente. Assim. Ó, tem duas, e eu vou pegar só a primeira de cima. Coloco no outro ponto, pegando só a alcinha de cima também. Então, aqui eu fiquei com duas alcinhas de 2 pontos, e aqui a minha alcinha da minha linha. Aí, eu vou passar a agulha por baixo para fazer o ponto baixo normal. Eu vou pegar a linha e vou passar por dentro só dessas duas primeiras argolinhas. E aí, agora eu fiquei com duas de novo, eu posso terminar o meu ponto. Fiz os meus 7 pontos, agora eu vou fazer outra diminuição. Pego a argolinha da frente de um ponto, torço a minha agulha e com cuidado pego a outra alcinha do próximo ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos, eu vou dar uma laçada na minha linha e vou passar por dentro só dos primeiros 2. Esse daqui continua aqui. Eu só vou usar ele agora. Aí, ele vai ficar a diminuição aqui. Aí, é só a gente seguir repetindo a mesma coisa. Vou fazer mais uma vez. Pega a alcinha do primeiro ponto, a alcinha do segundo ponto, laça a linha, tira 2, tira mais 2. Uma dica importante nas diminuições é deixar essa primeira argolinha que tá na agulha bem firme, bem justinha. Então, eu vou segurar bem minha linha, tô segurando aqui, ó, com um dedo eu seguro a linha e com o outro eu vou tensionar ela bastante, ó, ela tá bem firme. Então, depois que eu deixei ela bem firme, aí eu faço a diminuição. Fazendo isso, eu vou deixar o meu ponto bem justinho e ele não vai ficar muito aberto, ó. Ele continua bem justinho. Eu cheguei aqui na minha carreira 19 e agora eu vou começar a bordar as manchinhas. Então, eu peguei um fio, um marrom mais escuro e dei um nozinho na ponta. Tô com a agulha de tapeçaria aqui, então, vou colocar de dentro pra fora. E aí, eu vou fazer as manchinhas em formato de Vzinho, pra ficar um pouquinho parecido com o coração. Então, vou colocar aqui, pegar de um ponto a outro de um dos pontinhos, ó, passo de um buraco pro outro. E depois, volto pro começo. Ele vai ficar um Vzinho. Aí, eu vou fazer isso mais 2 vezes. A minha primeira manchinha, eu vou deixar assim. Então, eu vou pegar aqui a linha e vou dar um nozinho pra arrematar. Dou mais um nó aqui na ponta da linha e vou fazer outra manchinha. Vou fazer aqui mais pra cima agora. Essa manchinha eu vou fazer ela um pouquinho maior do que a outra, ó. Então, eu dei mais voltinhas aqui. Aí, da mesma forma, eu venho aqui dentro e arremato. Aí, eu repito isso quantas vezes quiser. Terminei de fazer as minhas manchinhas aqui. E já fiz mais uma carreira, então, tô na carreira 20. Agora, eu preciso colocar o meu chocalhozinho. Mas antes, eu preciso encher com um pouquinho de fibra. Então, eu vou pegar um pouquinho de fibra. Vou tirar aqui meu marcador para não atrapalhar.
Coloco a fibra bem lá no fundo. Aí, eu coloco o meu chocalho. E eu vou colocar mais um pouquinho de fibra. Aí, agora, eu preciso ir colocando fibra nas laterais para tentar deixar o chocalho no centro. Porque conforme a gente vai colocando fibra, o chocalho vai se mexendo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar nenhum espaço sem fibra e o chocalho acabar parando na ponta. Já enchi um pouquinho e agora eu posso continuar fechando. Vou fechar por mais 2 carreiras e depois eu continuo a encher. Já fiz as 2 carreiras e agora tá na hora de terminar de encher. Então, aqui eu tô usando um pincel bem velho e eu uso o cabinho dele aqui. Ele tá quebrado, ele ajuda a colocar a fibra onde eu quero. Então, tem que continuar cuidando onde tá o chocalho para não deixar ele muito na lateral e preencher todos os cantinhos sem deixar nada faltando. Então, com cuidado, eu vou colocando a fibra aonde tá sem, para tentar deixar todos os cantinhos uniformes. Eu coloquei enchimento aqui nesse cantinho e aqui eu tô vendo que tá sem, ó, ele tá bem retinho. Então, a gente tem que ir vendo aonde precisa colocar enchimento para deixar tudo bem redondinho. Agora, aqui na última carreira, eu vou fazer ela toda de diminuições. Terminei aqui, já cortei o fio. Vou pegar minha agulha de tapeçaria. E aí, a gente vai pegar a alcinha da frente de cada um desses 6 pontos, só a alcinha da frente. Vou puxar bem. Vou sair aqui um pouquinho do lado. Puxa mais um pouquinho. E aí, a gente pode dar um nozinho para arrematar. Passa a linha para baixo. Sai em algum ponto meio aleatório. Puxa bem para esconder o nozinho. E aí, continua escondendo a linha. E a cabeça ficou pronta. Pra gente fazer o focinho da girafa, a gente vai usar a linha bege claro e vai fazer correntinhas. Pra gente começar a fazer correntinhas é um pouquinho diferente do anel mágico. Então, a gente vai pegar a linha, passar a agulha por baixo dela e vai girar a agulha. Vai ficar com uma argolinha aqui em cima. Aí, a gente vai dar uma laçada e vai passar a agulha por dentro daquela argolinha. E vai puxar. Aí, agora, a gente já pode fazer 5 correntinhas. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos a partir da segunda correntinha da agulha. Então, aqui é a primeira e aqui é a segunda. A gente vai começar por aqui.
Terminando essa parte, a gente vai virar o trabalho e vai fazer um aumento nessas correntinhas que sobraram aqui embaixo, ó. Então, a gente pega a correntinha e faz 2 pontos baixos. Faz mais 2 pontos baixos nas outras 2 argolinhas. E na última aqui, a gente vai fazer um aumento. Essa partezinha aqui não conta como ponto, porque ela foi a correntinha que a gente usou para começar. Então, aqui, a gente vai ter a primeira carreira do focinho. Para começar a segunda carreira, a gente vai fazer um aumento, marcar o comecinho, 2 pontos baixos e agora 3 aumentos seguidos nessas argolinhas daqui. Agora, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos e 2 aumentos. A parte difícil já foi, então agora é só seguir a receita. Terminei aqui o meu focinho e já fiz os 2 risquinhos aqui com uma linha marrom mais escurinho. Foi o mesmo que eu usei para fazer as manchinhas aqui. Agora, a gente vai posicionar, tentar achar o meio aqui da minha peça e vou alfinetar. Eu vou costurar nessa linha aqui, ó, dos olhos, ó. Foi a carreira onde a gente colocou os olhinhos. Aí, aqui na parte de trás, eu não vou deixar esticadinho. Eu vou puxar um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais curvadinho. E aqui na lateral também. Aqui, para facilitar a costura, eu uso uma caneta fantasminha, dessas que apaga com calor, e já faço um traçado aqui onde eu vou costurar. Isso vai me ajudar a não perder a posição, porque mesmo com os alfinetes, acaba saindo um pouquinho do lugar. Então, se eu faço risco, eu sei que eu tenho que seguir aquele risco independente de onde o alfinete tá. Então, aqui eu vou começar a costurar, já coloquei minha agulha de tapeçaria aqui. E é só eu ir entrando em cada um dos pontos, ó. Entrei em um ponto, saí no outro. E puxo bem. Em todos os pontos, cada ponto que eu for dar, eu dou uma puxadinha. Aí, agora eu venho com minha agulha de baixo para cima e passo pegando as 2 alcinhas do meu ponto. Cada pessoa tem um jeito de costurar, eu gosto de costurar assim. Então, agora, para mim voltar, eu vou voltar no mesmo buraquinho que eu saí. E vou sair no próximo ponto. Puxo um pouquinho, de baixo para cima. Volto pro mesmo lugar que eu tava. E vou pro próximo. E aí, eu vou seguir com a costura até faltar uns 2 pontinhos aqui, ó, antes de fechar, pra gente colocar um pouquinho de fibra siliconada. Agora, faltam 2 pontinhos aqui, já costurei na cabecinha, e eu vou encher um pouquinho. Pra me ajudar a encher, eu vou usar uma pinça. E aí, com cuidado, eu vou colocando o enchimento lá dentro.
Não precisa ser muito enchimento, só para dar um volumezinho aqui, ó. Aí, agora, eu termino de fazer a costura. Terminei minha costura ali. Agora, eu puxei bem aqui o fiozinho para essa partezinha aqui entrar bem, que é a partezinha onde a gente terminou a carreira. Aí, agora, eu tô vendo que aqui na lateral tem um fiozinho meio solto, ó. Então, eu vou lá para aquele lado, vou laçar ele e vou voltar aqui para baixo para mim arrematar. Nessa parte de costura, é bem comum o fio ficar meio preso. Então, para facilitar, eu uso um alicate de bijuteria que tem uma serrinha aqui, ó. E aí, ele fixa bem na agulha e não deixa ela resbalar. Aí, acaba ficando um pouquinho mais fácil de trabalhar. Aqui eu vou dar um nozinho e esconder meu fio. Puxo bem pro nozinho entrar. Aí, agora, a gente já tem a cabecinha pronta. Agora, para fazer o chifre, a gente vai usar o fio marrom. Vou deixar um espacinho aqui e vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel, eu vou colocar um ponto baixo e um meio ponto alto. Como que ele é feito? A gente vai dar uma laçada antes de passar pelo anel, dar uma laçada na linha, entra no anel, laça de novo. Ele ficou com três alcinhas aqui. A gente vai pegar a linha e vai passar por dentro dessas 3 junto. A gente vai fazer isso mais 2 vezes. Dá uma laçada, puxa, fica com 3, passa por dentro. E aí, mais um ponto baixo. Corto o meu fio, deixando um espacinho também. E fecho o meu anel. Agora, esses 2 fiozinhos que estão aqui, eu vou dar um nozinho neles. Mais um. Ficou assim. Agora, eu vou pegar o fio laranja, também vou deixar um espaço aqui. Vou colocar a minha agulha dentro do anelzinho ali. E aí, eu vou dar uma laçada nessa linha e puxar ela aqui pra dentro. Agora, eu faço 4 correntinhas. Agora, eu preciso deixar a minha linha do novelo pro lado esquerdo. E os meus fiozinhos aqui, ó, eles têm que ficar do lado das correntinhas, também no lado esquerdo. Aí, agora, a gente vai colocar a agulha na segunda correntinha, depois da agulha. E vai passar a agulha por baixo de todos esses fios aqui, ó. Passou por baixo, pega o fio ali do novelo, continua por baixo e aí faz o ponto baixo. Mais uma vez, coloca a agulha no ponto, na correntinha, passa o fio por baixo de todos os pontos ali, ó, e faz o ponto baixo. A última vez. Pronto. Agora, eu corto o fio, também deixando um espaço. Já coloquei aqui minha linha na agulha. E aí, ele ficou assim, ó. Ficou 3 pontos baixos. E aqui, a parte de trás, esses fiozinhos aqui, ó, ficaram dentro dos pontos. Então, eu vou separar o fio laranja. Vou pegar só os 2 fios marronzinhos. Vou puxar bem. E vou cortar. Só os fios marrons. Agora, eu vou pegar a linha aqui, dessa parte onde a gente terminou, colocar por dentro do anel e puxar.
Aí eu vou aqui por trás e vou passar a agulha entre esses pontos aqui. Aí ele ficou assim. Aí a gente vai fazer isso 2 vezes. Eu já tenho aqui o meu outro pronto. Agora, pra gente costurar na cabeça, a gente vai usar essa segunda correntinha, essa segunda carreirinha aqui. Então, vou passar a agulha de um lado pro outro, bem no centro. Deixa ela com o ladinho certo, virado pra frente. Pega outra correntinha aqui. E passa novamente de um lado pro outro. Aí, agora, é só a gente jogar essa linha lá pra baixo e arrematar lá embaixo. E aí, eu pego aqui um fiozinho e dou um nó. Coloco a linha de novo, jogo pro canto e puxo bem. Essa linha que sobrou aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, jogar aqui pra trás e arrematar. E esse ladinho aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Já costurei os chifres e agora a gente vai fazer as orelhinhas. Para fazer elas, a gente vai usar o fio laranja, vai fazer o anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar um ponto baixo, 2 pontos altos. Como que é esse ponto alto? A gente vai dar uma laçada, colocar dentro do anel, puxar a linha e vai ficar com 3, parecido com meio ponto alto. Só que agora, ao invés da gente tirar a linha pelos 3 de uma vez, a gente vai tirar só pelos 2 primeiros. A gente vai pegar a linha e vai passar por 2 argolinhas e vai deixar a terceira. Aí, a gente vai fazer de novo e aí sim tira pelas outras 2. Mais uma vez, tira por 2 e mais 2. Aí, agora, a gente vai fazer um ponto um pouquinho parecido, só que ao invés de dar uma laçada, vai dar 2. Aí, a gente entra, vai ficar com 4. Aí, a gente vai tirar 2, depois mais 2, e agora, por último, a outra. Aí, agora, a gente vai fazer 2 correntinhas e mais uma vez esse ponto de 2 laçadas. Tira 2, tira mais 2 alcinhas e aí mais 2. E aí, a gente vai fazer mais 2 pontos altos e um ponto baixo. Aí, a gente corta a linha e puxa bem. Ele vai ficar parecendo uma folhinha, ó. Aí, a gente vai dobrar. Tá pronta a orelhinha. Aí, a gente vai fazer isso mais uma vez antes de costurar. Já tenho minhas 2 orelhinhas aqui. Eu arrematei já o fio do anel mágico, passei aqui por dentro de uns 2 pontinhos e dei um nozinho. Agora, da mesma forma que a gente fez o chifre, a gente vai costurar a orelha. Aqui na orelhinha, eu já vou dar um nozinho, puxa bem, e aí eu vou jogar minha linha lá pra baixo. Aqui, eu vou dar mais um nozinho. Eu queria mostrar que eu fiz 2 girafinhas. Uma, eu coloquei os chifrezinhos na segunda carreira. E na outra, eu coloquei na primeira. Então, cada uma ficou com um pouquinho diferente, ó. Para fazer a base do chocalho, eu fiz aqui 20 correntinhas. E agora, eu vou fazer ponto alto a partir da 4ª correntinha. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4.
E aí, eu vou fazer pontos altos até o final. Quando a gente tá trabalhando com correntinha para fazer pontos, a gente precisa colocar a agulha pegando só uma argolinha no lado de fora. E aí, no lado de dentro, vão ficar 2 argolinhas, porque cada correntinha tem 3. Então, em um lado vai ficar uma, e no lado de cima vai ficar 2 correntinhas. Terminei aqui minha carreira, agora eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer pontos altos. Eu não faço nesse primeiro pontinho aqui, porque eu já tenho as correntinhas. Então, eu vou fazer a partir desse segundo ponto, ó. A gente pula o primeiro e faz pelo segundo. Eu vou pro meu último ponto alto aqui, então eu tiro o marcador, faço o meu ponto, faço mais 3 correntinhas e faço mais uma carreira. Eu vou fazer isso mais uma vez ainda. Terminei minha última carreira e eu sei que o tamanho é certo quando eu tento fechar ele aqui e ele quase fecha. Isso a gente vai apertar um pouquinho quando estiver costurando e aí vai deixar essa partezinha aqui mais firme. Então, eu vou pegar aqui a minha linha, já cortei ela, deixei um fio bom pra gente costurar. E aí, eu vou pegar ponto a ponto de cada um desses aqui, ó. Primeiro, esse daqui, que é a minha correntinha. Vou puxar bem. Aí, eu vou pro segundo ponto e pego o segundo aqui. E vou puxando. Terceiro, terceiro. Quarto, quarto. Quinto, quinto. E assim eu vou costurando até o final. Terminei de costurar aqui toda a volta. Dei 2 nozinhos aqui na ponta e passei a linha até aqui, e aqui eu também dei um nozinho. E aí, agora, eu vou costurar a cabeça no chocalho. Eu vou colocar aqui no meio e vou sair aqui na lateral. Aí, agora, eu vou entrar na lateral do chocalho e vou sair até a outra lateral. Entro pelo ladinho aqui da cabeça e vou até o outro lado. E aí, eu puxo bastante para ele ficar bem firmezinho. Agora, eu vou pegar um pedaço do chocalho e um ponto da minha cabeça. Um ponto do meu chocalho e um ponto da minha cabeça. E eu vou fazer isso por toda a volta da cabeça, puxando sempre bem, para o ponto ficar bem apertadinho. Depois de ter dado algumas voltas, a cabecinha tá firme, tá balançando, mas tá firme. Então, eu já posso dar uns nozinhos para arrematar.